Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, boa noite. Já com uma outra disposição, as nossas forças se renovam não a cada dia, a cada momento. Tem momentos que estamos de rastro, mas depois percebemos as fortalezas e prosseguimos a marcha. E assim, como foi de dia, agora estamos bem. Minha mulher está de luto, morreu a avó dela, a mãe da minha sogra. Mas a luta continua. Nós, eu lhe ensinei a progredir, lhe ensinei a olhar as coisas no outro ângulo da vida, na faceta espiritual. Não, acho que aquilo não seja guerras. Deixa de ser, né? Porque já era muito uma anciã, mais de 80 anos. Possivelmente teria 87 anos. E com muitas enfermidades. Já era uma pessoa inválida na sociedade, como eles dizem. Então, não deixa de ser guerra. Oh, se até o Bento XVI foi cortado, hum, não estou a falar que foi cortada. Não, estou a me referir, não deixa de ser os embates espirituais. É verdade. Olha, Rodrigues, o Papa de Angola também já estava um inválido, mas foi um corte muito rijo aquele indivíduo. A prostituta tinha caído e ela continuava de pé. Ele continuava a manter da cobertura o barco. Depois tombou. Então, tenho certeza que a, a minha avó, é a idade. Na África, uma mulher fazer 87 anos é muito tempo. As mulheres na África demoram pouco tempo de vida, 50 anos. As mulheres que completam 60 anos viveram muito. Maranata, eu sei que é? Quem é da família Distinto que está aí assistir a live? Hã? Quem é da família Distinto que está a me acompanhar agora? Hein? Para dar os meus pésames. Todos já me conhecem. Você, quando vive comigo, você me compreende. É incrível. No princípio, foi uma luta muito grande para impor a minha natureza, o meu caráter aos humanos. Foi muito difícil. Eles me resistiram, os humanos. É? Houve uma resistência muito grande. Uma grande resistência. Como assim resistência? Quer dizer que eu aplicava as minhas regras e as pessoas não me compreendiam. E reivindicavam, cobravam, murmuravam, clamavam, sei lá, com todo tipo de lamúrias.
para tentarem me vergar. E eu também lhes disse: eu vou vos levar no meu campo. No vosso campo, não é no meu. Lhes atraí para o meu campo. Lhes simulei um cabrito, hein? Uma ova, golo, mais um outro golo, mais um outro golo. Então, se renderam, se vergaram e me deixaram avançar. Mas não foi fácil, não. Como assim? Minha maneira, tá vendo? De encarar as coisas como a tradição, cultura, o hábito, não sei o quem, a convivência humana. Por isso aquele bruxo me falou que eu não sei viver na sociedade. Então, não foi fácil, não. Eu tive como fazer como Paulo fez também. Se esforçou para pregar o evangelho, onde Cristo não teria sido nomeado, para que ele não se gloriasse em trabalho alheio. Estás a ver o quê? Então, eu impus. Hoje já me entenderam. Como assim? Assim, por exemplo, morreu quem, né? A mãe da sogra, né? Ainda não liguei para ninguém, não vou ligar. Não vou. Os humanos você tem que ligar para dar os pésames. Se você não liga, é o problema. Tens que ir lá, hein? Se morre a mãe da sogra, você não vai lá. É um grande problema. Morre uma avó, uma irmã da minha mãe. Não fui. Morreu minha irmã. Saí de lá, depois voltei em casa. Na altura ainda estava na Iurde, não estava ainda muito entronizado assim na renúncia, então no, pronto, crescimento. Passei lá uma noite, depois já não passei mais, já não voltei para aquilo que provocou polêmica. Como pode? Quando morreu a mãe, a irmã da minha mãe, eu estive me consagrando 40 dias fechado. Eu não violei o meu propósito. Eles todos reagiram, morreram muitos parentes, primos, né? Primas, primos, aqui no ano se chama prima, nós chamamos irmãos. Não apareci, parentes do meu pai, e mesmo quando morre também, o meu pai e a minha estive lá, mas né? Não dormi lá em nenhum momento. Para eles aquilo é um problema. Só que quando já no tempo do meu pai, eles já tinham mudado, já tinham os vencido. Eles já me compreendiam, eles haviam se rendido. Mas antes, aquilo é cobrança. Cobrança das contribuições para ir realizar as cinzas, cobrança das contribuições para que não sei quem, para ir levantar o cemitério, para não sei quem. E eu sempre dei cartão vermelho a essas coisas aí. Então, houve muita guerra para eu vencer a tradição. Por isso, agora, como eu já venci, ninguém vai nem cobrar, nem questionar, nem nada. E quando eu entrei na família Distinto, lhes mostrei que eu era assim. Não, lhes mostrei que eu sou assim, sem palavras, só com atos. Agora, a esposa, lhe falei, né? Mas agora, os parentes deles, eles aprenderam com as minhas práticas, ou então do dia a dia, e foram obrigados a se conformar. Não que não houve choque, houve. Como tinha lá um inimigo que era adversário, opositor do casamento. Então ele cobrava, ele não aparece, né? Nos encontros da família, os outros geros aparecem. Eu falei, você não conhece, ó, você já me conhece muito bem. Você está fingindo que você não me conhece. Você sabe, ele devia ser a pessoa que devia falar nos parentes dele que não me conhecem. Ele esteve comigo. Então, eu não me rendo. Nesse lado aqui, eu sou muito forte. Não me vergo. Não digo não me vergo, não. Já pensei. Já não tem mais batalha nisso. Mas um dia não me verguei. Agora é tudo já tipo água. Como diz o marito, tá vendo? Chamo de marito, eu, né? O nome que eu lhe chamei de bebê.
É, como fala o marido, é tudo balela. Eu impus, e não são os parentes, ponteranos, parentes de perto, de longe, vizinhos. Meus vizinhos não me gostavam por causa disso. Porque geralmente a cultura angolana, quando mora um vizinho, todos os vizinhos vão lá, dormem lá, passam lá o dia. Eu não. Eu nem ia lá. Eu então bora orar ou ir lá no óbito? Ir lá fazer o quê? Eles todos depois começaram a questionar, mas esse vizinho não gosta de ir nos óbitos dos vizinhos, por quê? E tem vezes que eles estão lá, eu estou a passar para ir fazer culto, quando a igreja estava lá na casa da sogra do Rufino. Eles todos chateados, eu estou a passar no meio deles. Lhe saudava ainda, sem palavra. Então eles comentavam, mas esse homem é muito estranho. Ele é muito armado, né? Então bora aí, hein? Óbito dentro do quintal, aqueles quintal comum. Eu estou a passar, passo o dia dentro, estou a passar para ir no culto. Então, ultimamente acharam que eu era um arrogante, antissocial e racista, não sei o quê. Racista não se diz porque sou da raça deles. Então, aqueles nomes todos aí me aplicaram. Mais tarde, já não cobraram mais. Me compreenderam. Já ninguém me dava confiança. Aí já era a fase da inimizade, né? Eles já me tinham como um inimigo. Ninguém me saudava. Eu saudava, as pessoas respondiam. Talvez os vizinhos, quando te gostam, respondem a murmurar, ou então nos dentes. Boa tarde, vizinho. Tá. Se você ir lá aí na antiga igreja, na casa do marido, vão te falar isso que eu estou te falando. Não anda a ver esses meninos aí. Pergunta só. Apesar que esses eram crianças, né? Esses todo Kinanga. Se você perguntar o Kinanga, vai te falar. Vai falar nada. O mais velho estranho. Vai falar. O papá, nada, ninguém lhe aguentou. As pessoas falaram. Os primeiros sogros falaram. Eles estavam morrendo lá, não estou aí. Morreu a sogra, a mãe da primeira sogra, a avó, a bisavó do marido. E eu estava a fazer uma semana de jejum a beber, que é seco, sem beber nada. Nem comer, sem beber. E ele morre. Eu disse, eu vou quebrar o jejum por causa do que... Che, está maluco vocês ou quê? E éramos vizinhos. Mais ou menos a distância daqui, da igreja até o muro do cemitério. Rui Vaz, eu moro aí dentro. Ele lhe perguntava, a mãe do marido, então onde o pai do quem? Do marido? Tá mesmo lá? Morre mesmo, a avó dele não vem. Eu disse, não tinha massa para ir contribuir lá. Estava embora a jejuar. Agora, Ruiva, agora já não. Agora não vou, mas mando lá. O meu dinheiro me representa. Sabe o que? Sabe o que meus parentes falam? Eles que moram lá na província. Eles falam, não, você não precisa vir. Vir mais para quê? Tu já resolveste o problema. Dinheiro que faz. Antigamente cobravam, você não vai vir. E o Marcelino não veio. Esse Marcelino também. Esse não aparece. Hoje já não. Eles mesmo que falam. Assim, mais ou menos, quando eu ligo para eles, olha, o mano conhece a minha vida. Não, 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 nós já conhecemos. Tu já fizeste tudo. Vir para quê? O que? Olha, outro me disse assim: vir e não fazer nada é melhor não vir. Agora você não veio e fizeste, já vieste. Tu é que fizeste tudo. Precisa vir mais? É, como então? Fica embora mesmo aí.
Não, no espírito não. No combo já estás lá. O combo te representa, ninguém vai falar mais. Aqueles que murmuravam já não murmuram mais. Não murmuram. Vê, por exemplo, o dia que a minha mãe falecer. Não estou a desejar que ele faleça, mas sei que vai falecer. E eu estou embora nesse propósito, né? Apesar que eu fiz um voto que eu iria no enterro da minha mãe. Quando eu falei, Senhor, eu vou me esconder, mas tem óbitos, espero que não morra ninguém, como da minha mãe, eu irei, ó. O resto, cartão vermelho. Mas se eu quiser e dizer, olha, não vou vir, ninguém vai lamentar. Ninguém vai dizer, oh, uns vão perguntar, oh, e o apóstolo? Não, o apóstolo não veio. Acabou, ninguém vai dizer, mas esse homem, onde... Isso tudo que você está vendo aqui é ele. Muito forte. Então, a família da minha mulher já me conhece, já me entenderam. Aliás, todos a maioria estão na igreja, né? Eles entendem, são obreiros e obreiras. E assim, isso é antigo. Há 20 anos que eu impus, eu tive que ser forte para vencer a tradição. Não é que não houve a tradição, mas por causa da a renúncia implacável da minha vida. Cada muitos óbitos, quando começaram a acontecer, nesses 3 anos, estava no monte. Quando estava no monte, morreu o nosso primogênito, não da minha mãe, mas as nossas mães, nós todos que nascemos das mesmas mães e irmãs, o nosso irmão mais velho tinha morrido, eu estava no monte. Mandei lá as massas, aquele meu irmão, eu vos falo que é o professor, o mestre, ele falou, não, não, nós já te conhecemos, meu irmão, mantenha aí, estamos ligados, já fizeste coisa grande, pô. É? Vamos mais falar o quê? Olha, já nos fizeste sentir. Esse é o mundo da matéria. Não é proibido perguntar, Guilherme. Se você pergunta assim, mais ou menos, meus parentes, meus sobrinhos, vão ficar chateados contigo. Esse moço, o vosso tio não é... Vir para fazer o quê? Oh, esquece isso. Ele já veio, veio mais. Vai te falar, aquele é pai grande, o pai grande não precisa vir aqui. Quando eu desci no monte, depois comecei mais ou menos a recompensar o que eu não fiz durante muitos anos. Fui em vários, em alguns que aconteceram, mais de 4 que eu fui. Só chegava lá, as pessoas diziam, pronto, acabou, acabou, é? Dona Luzia, o acabou do teu irmão, acabou, acabou, acabou. Eles sabiam que o homem veio, a história muda. Poderoso Deus. Agora já não dá. Com esta unção aí, o óbito vai esvaziar, todos os feiticeiros vão fugir.
Os bruxos, todos vão andar. Vão arranjar problema para o óbito alheio. Erfino. O óbito tudo vai ficar desvaziado. É verdade, Miguel. O homem que veio para destruir Satanás, quer mesmo que ele vai no óbito. É verdade, Olímpia. Em vez de que enterrarem só um, depois vão morrer mais outras pessoas. Ah, nestas horas, na religião, tudo vale zero. Quem estava a jejuar, quebra o jejum. A igreja toda vira para alguém, para o óbito. Hã? Não viste aí no Brasil? Morreu a mulher do quem? Do pastor, o corpo mesmo lá na igreja. Hã? Ó brasileiros, quer dizer que o culto já mesmo lá dentro da igreja. Maranata. É, o prometido é devido. Eu disse que pregaria a mensagem que não pude pregar no Facebook. Tivemos uma queda, não da rede, mas nem tão pouco do próprio Facebook, mas do telefone. O telefone se desconectou, tinha que voltar, não sei se a fazer o que, como é que é, automaticamente a voltar a recuperar. Mas tinha morrido e estava a ressuscitar, né? É. E quando voltou, depois de quase 15 minutos, aí depois voltei a ativar a outra live. Também, algum tempinho depois, o chat também ficou bloqueado. O vídeo que a dona Carmita me mandou, como desbloquear o chat, fiz nada. Mandei mensagem, entendi também, Deus estava a querer que eu me retirasse. Estava muito debilitado, estava me sentindo muito fraco, fisicamente falando. Quando saí, fui dormir. Hoje acordei, orei e desci aqui. Então, sabe, Abacuque, ele profetiza um período em que a terra poderia se encher do conhecimento da glória do Senhor. Que este dia está chegando e vai ardendo como fogo. Abacuque comparou esses dias como quando as águas cobrem o mar. É só olhar para o mar, para os oceanos, é multidão e multidão, já não é multidão, multidões e multidões de águas incontáveis. Eu disse que o planeta Terra tem mais água do que a porção seca. Os mares ocupam um espaço muito maior do que a Terra, que é a parte seca. E Deus, através de Abacuque, faz uma analogia, uma comparação, que assim como as águas têm cobrido o mar, é assim que a Terra seria cheia, se encheria
do conhecimento da glória do Senhor. Já entenderam? E eu disse naquela hora que em nenhum momento isso aconteceu na terra. Tão um pouco com Israel, pior ainda, nem tão pouco com a igreja primeira. Agora o que nós temos agora é a terra cheia do conhecimento do homem. Assim como os mares, as águas cobrem os mares, assim o conhecimento da carne, as filosofias cobriram a terra, dentro e fora da igreja, tudo é filosofia, os ensinamentos malignos. Eu disse outro dia, quando eu ouço uma pregação de um pregador pentecostal, se os pentecostais que têm até um pouco de senso, não de verdade, mas pronto, tem um argumento, eu fico escandalizado. Agora imagina ouvir pregação da Universal. Hã? Vale a pena ouvir pregação de um padre do que ouvir da Universal. O padre vai falar da política dele, da ciência, do desenvolvimento. Hã? Todo o que estudou vai entender o padre. Só os iletrados é que não entendem o padre. Agora você veja, em nenhum momento aconteceu isso. Porque se isso acontecesse, então teríamos um avivamento pleno na Terra. Isso só acontece no avivamento. Avivamento é a manifestação. Veja só, aqui está a falar conhecimento da glória de Deus. O que é isso, conhecimento da glória de Deus? Conhecimento do Espírito Santo, da presença de Deus. O que é esse conhecimento da presença de Deus? Salvação. Está querendo dizer que a terra vai se encher da palavra da salvação. A terra vai se encher do conhecimento da salvação. Hoje, as pessoas não têm conhecimento da salvação. Estou a falar os que fazem parte da igreja. As pessoas não sabem como se salvarem. As regras, ou então os ensinamentos que eles deram para se salvar são falsos. Por isso ninguém se salva. Porque esses mensagens que você está ouvindo aí não salvam ninguém. As mensagens de você ser grande, ser abençoado, isso é mentira. Um escândalo muito grande. Prometer um pecador que vai ser abençoado. Prometer um desviado que vai ser grande. Ensinar um ímpio como ser grande. Ensinar um ímpio como ser abençoado. Ensinar um ímpio como prosperar. É o que nós temos. Então a Terra está cheia disso. E são filosofias humanas. O que é a filosofia? É ciência. Filosofia significa ciência. Ou então a mãe das ciências. Quer dizer que a primeira ciência que apareceu na Terra foi quem? Foi a filosofia. E da filosofia apareceram outras ciências. São ciências humanas. É sabedoria do homem, filosofia. Deveríamos ter ela no secular, lá fora, que é muito bom. Mas agora, o mais caricato é que está dentro da igreja. Então, o que você esperava? Então, a terra está cheia do conhecimento da glória humana. É o inverso. Isso, então, a terra está avivada. Tem um avivamento satânico. Por isso, o chama, me havia mandado um recado. Falei isso ontem. Ele está a falar o quê? Vai trazer avivamento na terra. Vai avivar a terra. Ele sabe o que é um avivamento? E se nós já estamos avivados? E há milhares de anos. Ele está a vir agora, nos encontrou já avivados? Sim. Ontem não entendi, agora entendo que eles estão mesmo avivados. Bom, não podemos chamar de avivamento, porque a palavra avivamento tem a ver com a vida. Então, eles não trazem vida, mas morte.
Mas como não tem outra palavra, então vamos chamar de avivamento satânico. Ou nós chamarmos de amortamento. Né? Então, eles disseram que nós estamos avivados. E há milhares de anos. Sim, a Terra está cheia do conhecimento da glória humana, da sabedoria dos homens. E agora? É tudo morto. Tudo morreu. Tudo está murcho. E agora Abacuque profetiza um tempo que Deus iria encher a terra com conhecimento da sua glória. Vai ver que os dois falam duas coisas diferentes. Isaías fala que a terra estaria cheia da glória dele. E aqui ele fala do conhecimento da glória dele. Terra cheia da glória de Deus, terra cheia do conhecimento da glória de Deus. Podem ser duas coisas diferentes, mas que se acludir, se congregam em um só valor, assim como a palavra e o espírito. Parecem serem dois, mas é a mesma. Assim como os dois castiçais. Um castiçal é da palavra e outro castiçal é o castiçal do Espírito Santo. Moisés, Elias. Palavra, Espírito. Os dois castiçais de ouro. Ok? Palavra, Espírito Santo. Agora você vê aqui, glória de Deus, Espírito Santo. Conhecimento da glória de Deus, palavra do Espírito Santo. Aliás, a palavra de Deus é espada, né? Espada de quê? Do Espírito. Espada, palavra. Espada de quem? Do Espírito Santo. Palavra do Espírito Santo. Conhecimento da glória do Senhor. A palavra da salvação. Palavra do Espírito Santo para. Agora imagine a terra se encher disso. Quer dizer que você vai encontrar isso em todo lugar. Isto é a promessa que Jesus deu. Jesus deu uma promessa que as pessoas não deram conta. Só que eles entenderam que já estavam a viver esse tempo. Quando ele disse que e este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Ouviu? Eles estavam a pensar que esse evangelho que estão a pregar. Os brasileiros giraram no mundo todo. Os americanos invadiram o mundo todo, exceto algumas regiões que eles não conseguiram penetrar. Penetraram quase toda a África, abaixo do Caim, deserto de Saara, América do Norte ao Sul, a Europa toda, o leste, o norte, o sul, o ocidente. Na Ásia, alguns pontos foram evangelizados, como as Filipinas, Singapura, Japão. Hum? Mesmo a própria China tem lá muitos cristãos. Eles acharam que a palavra de Deus estava a se cumprir neles, que estavam a pregar até nos confins da terra, e que a palavra já teria chegado até nos confins da terra. Então virou, não, não é essa. Essa aqui é a palavra, ou então o conhecimento da glória humana. Jesus estava a falar o evangelho do reino dos céus. É esse que Abacuque disse. Viu, Abacuque? Jesus falou disso aqui. Que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem os mares, assim, aleluia, o Senhor encherá a terra com conhecimento da sua palavra ou da sua glória, do seu espírito. Então, as pessoas conhecendo como se salvarem, muitos se salvarão. Porque o conhecimento da glória humana no tocante à salvação, ninguém se salvou, as pessoas buscaram, mas não se salvaram. Paulo fala disso. Com a sabedoria dos homens,
Pela sabedoria dos homens, os homens, aliás, pela sabedoria de Deus, os homens buscaram a Deus pela sua sabedoria, não pela sabedoria de Deus, e não lhe acharam. E isto aconteceu também no tocante ao Evangelho. As pessoas buscaram a salvação através do Evangelho falso e não acharam a salvação. E o mais caricato, não reconheceram que não acharam, porque o mesmo Evangelho acomodou eles, conformou eles, enganou eles, acharam que acharam. É só ver, entrar nos vídeos e você ver os comentários da morte da mulher, famosa no Brasil, que morreu. Todos estão a dizer que Deus o tenha, já está no seio do Pai. Os marabus estão a falar isso, Deus já o arrebatou, está não sei quem, ainda bem está contigo, já está à direita do Pai, falta só dizer já está sentada no trono, ok? Está à direita do Filho, a bispa, a bispa. Alguém que desceu no inferno, e as pessoas estão a dizer que subiu no céu. Então, quer dizer que a própria mentira encobriu esta verdade, para que as pessoas acreditem que há salvação nisto. Isso foi o mais caricato. Não é como no tempo de Israel, quando os israelitas se desviavam no princípio, sabemos que estavam desviados. Só mais tarde que isso que você está vendo na igreja, já também, antes mesmo de Jesus vir, já viviam essas práticas. Quando levantaram esses partidos aí, como fariseus e saduceus, aquilo foi terrível. Aquilo é como que estavam conformados, pensar que estavam a adorar o verdadeiro Deus, que estavam bem, Deus era com eles. E até hoje, claro, continuam com essa falsa esperança. Aquilo que eu chamei outro dia de vã esperança. Então, vai acontecer. Por isso, muitos se salvarão por causa do conhecimento da glória de Deus. A terra vai se encher disso. As pessoas, milhares e milhares ou milhões e milhões no mundo inteiro, os ministros vão se levantar, porque Joel falou desse dia em que um exército grande, numeroso e poderoso poderia marchar na terra como cavalos emparelhados para a batalha, para irem pregar a palavra de Deus, para anunciar, para tocar a trombeta da verdade. Já imaginou a verdade sendo pregada em todos os meios, canais, nações, não sei quem, para substituir onde está a placa da mentira, colocar lá a placa da verdade, aonde o povo estava em trevas para ver luz. Não é isso que aconteceu quando Jesus veio. Quando Jesus veio, já aconteceu isso. E o profeta já teria falado disso. Quando Jesus foi para lá ao norte, se cumpriu o que o profeta falou. Lá da além da Galileia das Nações, o povo que estava em trevas viu luz. Sim, o profeta falou disso. Jesus foi para lá e disse: Uau, se cumpriu o que falou o profeta. Galileia das Nações. Lá no norte, hein? Na Galileia, aquele povo que estava preso na escuridão do pecado, a luz foi lá e brilhou, e muitos creram, e muitos se converteram, então aceitaram a verdade, a palavra, ouviram? Então é isso que vai acontecer, mas encher toda a terra, nunca isso teria acontecido. Agora vai acontecer. Por isso, um grande mover, um grande avivamento, o maior da história, não digo do século, da história da humanidade, para que haja cobertura plena e total, não somente da glória de Deus, e também do conhecimento da glória de Deus. O Espírito do Senhor vai encher a terra com a sua glória. A palavra de Deus será cheia, ou então Deus vai encher a terra com a sua palavra. O que farei para ir para o céu? Já vai ter resposta. Se você ir agora, veja só que o conhecimento da glória de hoje humana, das filosofias humanas. Entra na Google e pergunta: o que farei para ir para o céu? Escreveu lá são os padres, vão te falar: você tem que ser batizado, participar da catequese e fazer a primeira comunhão e depois a confirmação e continuares a fazer os sacramentos até o último sacramento, que é a morte.
Se encontrar uma matéria dos evangélicos, vão te falar, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. E você vai dizer, eu creio que Jesus Cristo é o meu único, todo suficiente, maduro, único e suficiente Salvador da minha alma. Mesmo assim, nada. Você vai dizer que é tudo mentira. Então, se a Google está me dizendo que se você crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se com teu coração você crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, está salvo, eu estou dizendo que eu creio. E já abri a boca e disse, Jesus, entra na minha vida. Tu és o meu Senhor. Tu és digno de honras e glória. Tu és o Salvador do mundo. Não mudou nada. Por quê? Porque tudo não passa de letra, da carne. É glória humana. Onde está a glória de Deus? Onde está? Por isso, não é só conhecimento da glória do Senhor. Só conhecimento não te salva. Não. Quem é que não sabe como se salva? Todo mundo sabe. Todo cristão sabe. E as regras mesmo da verdade. Não é as regras católicas. Que as católicas é que vão te falar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas entre os evangélicos, talvez o coaching que já está tendo, vai te dizer como Paulo ensinou, como Jesus ensinou. Vai se encontrar. Arrependa-te e creia no Evangelho e serás salvo. Mas por que as pessoas não conseguem? Se a letra está lá, o conhecimento está lá. Falta a glória de Deus. Falta o Espírito de Deus. Ok? E por que o Espírito não reage se a pessoa fez o que a Bíblia fala? Reagir? Primeiro, para você fazer de coração, tem que ser convencido por ele. Entendeu? Para você fazer de coração, ele que tem que te convencer. Se ele não te convence, o homem é que vai te convencer. E quando o homem é que te convence, você pode fazer e não vai conseguir nada, porque nunca vai fazer de coração. E para o Espírito convencer, é preciso que haja manifestação do Espírito. E para que haja manifestação do Espírito, é preciso que os céus estejam abertos. E para que os céus estejam abertos, é preciso que se faça um bom combate. E para que se faça um combate, mas isso não é qualquer um, não. E não pense que todos deveriam fazer. Por isso, veja só, Deus dividiu esse período da graça em duas partes. Deus é muito inteligente. Dividiu, assim como a lei também foi dividida em duas. A graça também foi dividida em duas. Uma só é a graça, mas como mais ou menos na matemática ou então na língua portuguesa, vamos dizer, é a linha B. A lei também tinha a sua linha B. Por isso você vê que a lei e os profetas. Deus sabia que Satanás poderia entrar para desviar aqueles que atravessaram o Jordão, que em pouco tempo eles poderiam se corromper. Então, por isso, suscitou uma subdispensação. Uma linha bem começou a enviar profetas, a lei os profetas. Mas deixa eu falar da graça. Deus sabia que a igreja iria se corromper. E é corrupção tão grande a 100%. Corrupção a 100% significa lâmpada apagada. Não é que a lâmpada diminuiu a luz. Lâmpada apagada. E lâmpada apagada precisava acender outra vez a lâmpada. Entendeu? Lâmpada apagada precisava acender outra vez a lâmpada.
Sabe o que as trevas fizeram? Começaram a engolir o reino de Deus. Foi reduzindo, disseram, tem que acabar com tudo. Não pode ficar nada na terra. Se eles deixarem um bocadinho aí, eles vão que vai aparecer um reavivalista. Vai aparecer alguém que vai aumentar a lenha no fogo que existe para aumentar o fogo. Vai aparecer alguém que vai soprar na lenha. O fogo que está a reduzir e vai acender outra vez. Então eles sufocaram. Como quando se apaga uma chama nos bombeiros. Os bombeiros controlam-se ainda, tá vendo, né? Se está a sair fumo, está a sair fumo por quê? Ou você está pensando que o bombeiro, quando vê a chama, foi, sai? Não, tem que confirmar. É isso que eles fizeram. Apagaram o fogo, os bombeiros do inferno. Mas Deus sabia. Por isso, quando eles estão a questionar, mas como é que Elias vai vir no tempo da graça? Elias é israelita, como é que vai aparecer nas nações? Nações é a igreja. E é a igreja que foi vencida. Quem iria para o céu? Onde está o povo que ia participar do arrebatamento? Onde estaria o povo que participaria do arrebatamento? Só teria povo que iria ressuscitar. Mas arrebatamento não haveria. Esse todo que você está a ver que está nas religiões, todos estão no inferno. Você mesmo, se você morresse, iria para o inferno. Até você que diz que não, eu já estava. Vejo pessoas que dizem assim, que já estavam convertidos lá onde saíram. Você não conheceu a Deus, você converteste quando? Era questão de tempo. Voltarias a ser pior do que eras antes. Ou então continuarás assim, a continuares a acreditar que. Porque você participava das corrupções, veja só, por exemplo, mais ou menos aqueles que deixaram de se prostituir, já não roubavam, não sei o quê. Eu duvido que você não participava da corrupção do mundo, somente na África, em todos os países. No aperto, você fazia guerra. Sabe a mão? No aperto. Só um exemplo. E era uma prática normal. Nem sequer havia remorsos nisso. Nem remorso havia. Mas o menos senti, e pá, essa prática é errada. Não. Nem conhecimento tinhas. Ah, por falta de conhecimento, então isso. Só que o pecado é pecado. Com conhecimento ou sem conhecimento, não deixa de ser pecado. A única coisa que o conhecimento faz com que o pecado se torne excessivamente maligno. O pecado faz, aliás, o conhecimento faz o pecado, estou falando conhecimento da palavra, faz o pecado se tornar mais pecado, ou então mais maligno, mas que não deixa de ser pecado, por falta de conhecimento. E aí vem Deus e diz assim, que desde que o homem é culpado, não é inocente. Só que existem medidas de castigo. Quem sobe e quem não sobe. Ok? Só que essa medida inferior dos que não souberam no inferno é pior do que todo o sofrimento aqui na Terra. Não se compara com nenhum sofrimento. Ouviu? Então, tudo corrompido, masturbação. E eles pensam que depois de mais ou menos assim, essas pessoas que estão entre nós, que estão sempre a dizer: ai, me perdoa, pequei outra vez. Está a pensar o facto de você ter conhecimento, se essa pessoa morre assim, esse vai direto para o inferno. Direto. Esses obreiros que estão, mulheres, não é obreiros, mulheres que estão a ouvir, mas continuam a resistir à verdade, andando, contrariando a doutrina. Morre vai para o inferno. Não, só um exemplo. Mais ou menos aquelas mulheres que estão mesmo aqui, mas ainda vivem no engano. E o diabo lhes acomodou e acham que não tem nada de pecado nisso.
Mas pronto, para não escandalizar, esconde ou faz aquelas práticas fora da igreja. Quando vai no serviço, pinta as unhas. Quando vem para a igreja, não pinta. Não, é meu trabalho, vou fazer o quê? Só estou dando exemplo. Por isso eles vos disseram, lá na religião, achas que isso levaria alguém ao inferno? Levaria no inferno todo tipo de pecado que não foi perdoado. Quando a Bíblia diz que existem pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte, estava a se referir que há pecado que já não haverá perdão. E há pecado que tem perdão. Não pensa que o pecado, aquele pecado que não é para a morte não, não mata. Mata se não houver arrependimento e confissão. Por isso a Bíblia diz que todo pecado é iniquidade. Mas quando ele falou que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte, por isso ele acrescenta: a esses aqui não adianta orar, não adianta interceder, não adianta, não adianta. Isso significa pecado para a morte é a rejeição. A pessoa como igual a de Isaú. Ouviu? Isaú nem com lágrimas, choro, com arrependimento, conseguiu alcançar o que ele perdeu. Rejeição. Jesus explica isso, blasfêmia contra o Espírito Santo. Paulo diz que aqueles que experimentaram as virtudes do século vindouro e recaíram, descaíram, é impossível que eles recuperem o que eles perderam. A estes aqui, disse Paulo, não Paulo, mas o Espírito que estava no Paulo, que estes voltaram a crucificar Jesus. Estes aqui são semelhantes como aqueles, como Pedro disse, como o cão que vomitou e foi comer a porca que vomitou, que foi lavado e voltou na lama. Hein? Paulo chama isso profanar o Espírito Santo, ou então o sangue de Jesus, e depois fazer agravo ao Espírito Santo, pisar o, o sangue de Jesus. Esse é o pecado da morte, de maneira nenhuma. Não há confissão, não há arrependimento, não há lágrima que a pessoa voltaria outra vez. Então, o pecado que não é para a morte é quando a pessoa ainda não foi rejeitado. Então, quando ele se arrepender, ele alcança o perdão. Quando se arrepender. Se não se arrepender, mesmo que não seja para a morte, ele matou. E eles andam dizendo, não, isso levaria alguém. Todo pecado leva o homem ao inferno. Porque isso que as pessoas estão a dizer que é pecado pequeno, é pecado grande. Porque a rebelião. A rebelião é comparado com a feitiçaria. Porque se você não faz o que estão a te ensinar, o que a Bíblia te manda, o que a doutrina te manda, você é rebelde, você é semelhante a feiticeiro ou feiticeira. Entenderam? Por isso, Paulo disse que aquilo que vocês estão a chamar que é pouco, vai fazer levedar toda a massa. Ah, entenderam? E é preciso que o povo saiba disso tudo. Não é só saber, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso as pessoas estão a invocar e estão a ser salvos. Arrependa-te, creia e será salvo. Por isso, quando Jesus Cristo começou a ensinar, se vocês não sabiam, precisava que o Espírito Santo viesse para que explicasse o que Jesus estava ensinando. Estás a ver, por exemplo, a lei? A lei foi explicada por Jesus. Estás a ver a obra do Espírito Santo? Não estou a falar o atos, os milagres, não sei quem, mas homens inspirados por Deus, como Paulo, o próprio Pedro, hein? E até hoje a igreja. O Espírito Santo explica o que Jesus, mais ou menos quem, como eu, e outros também estudados. Veja só, você tem um tema, e o professor te diz para você dissertar esse tema. Então o Espírito Santo veio dissertar os ensinamentos de Jesus, veio explicar o que Jesus falou. Ah, não, mas não precisa, o Espírito Santo está tudo a ver. Não, aí está, veja só, todo aquele que nele crê não será confundido, mas será salvo. E agora? Por que as pessoas creram continuam confundidos? Aí vem o Espírito a explicar, não, esse crer é assim, taco a taco, como o dedo, tá vendo? Para tirar o lixo mesmo lá dentro, então, por isso chama-se ensinar. A unção que está em vocês vai vos ensinar. O Espírito Santo é um doutor que ensina, usando, claro,
homens, como diretamente, usando homens, ele faz isso para explicar, esmiuçar. As pessoas terminaram. Todo aquele que nele crê será salvo. Por isso gerou incredulidade. Parece que é mentira. Então as pessoas estão a crer e não estão a se salvar. Eu creio, mas ainda assim eu estou continuando no pecado. Não faltou conhecimento da glória de Deus. Faltou conhecimento da salvação. Faltou explicação. Aleluia. Amém. O Espírito Santo veio ensinar, explicar, fazer lembrar o que Jesus ensinou. Mas Jesus ensinou sim. Jesus ensinou, o Espírito vai explicar o que Jesus ensinou. Para as pessoas entenderem bem. As pessoas terminaram na fé, creram e não acharam, buscaram e não encontraram, porque não tinham conhecimento da salvação. As pessoas subestimaram o pecado, desprezaram os ardis do pecado. E o pecado não terá poder sobre vocês. Os pecadores estão a ler esse versículo. Eu vi Silas Malafaia a ler: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória. Referindo-se à bispa. Quer dizer, que para ele e todos os cegos estavam lá, essa palavra se cumpriu para a bispa. Alguém que morreu. Ele estava a dizer: está onde o teu aguilhão, morte? Está onde a tua vitória, inferno? A morte foi tragada na vitória. Quando o salário do pecado é a morte. É? A morte foi vencida, sim, mas a morte ainda continua a matar os pecadores. Porque ainda não chegamos naquela parte em que disse: tragada foi a morte, a vitória. Quando a morte foi tragada, for tragada. Ainda não foi tragada. Ele disse: tragada foi a morte. Onde é que foi tragada a morte? Foi vencida, mas tragada não. Paulo disse que a morte é o último inimigo que será destruído. É essa tragação que o profeta fala, ou Deus fala através do... Mas não entenderam nada. Quer dizer que ninguém vai morrer, ninguém vai para o inferno, porque a morte já foi vencida. É isso que o Silas Malafaia queria falar. O grupo que falta só é porque eles não sabe. É só vergonha que essa doutrina não falam que todos vão para o céu. É só vergonha, porque senão não teriam audiência. Se eles disserem que todos vão para o céu, porque Jesus venceu a morte para todos, venceu o pecado para todos. Então, o que ia acontecer? As pessoas que estão nas igrejas também iam dizer: oh, todos nós vamos para o céu, ou estará a fazer aqui é guardar, dar dízimo, oferta e vir nos cultos para quê? Então, deixa ver a minha vida, vou para o céu. É só vergonha. Mas nas entrelinhas eles fazem escapar que todos serão salvos. Ok? Nas entrelinhas. Mas como há interesse, não podem falar isso. Se esteve lá alguém que conheceu as furadas, porque geralmente essas famosas têm amantes por causa dos seus maridos, são adultos, fornicadores, também se vingam. Tem pessoas que são muito discretas. É mais fácil apanhar um homem do adultério do que uma mulher. Então, mais ou menos, o amante ou o amigo do amante daquela bispa, ele ao ouvir aquilo: oh, então, afinal de contas, todos vão para o céu. O Silas está a dizer que a morte não conseguiu vencer a mulher, porque foi tragada. Ah, então, mas ele traiu o marido dele. Ah, oh, então, afinal, não. Jesus é bom, pô. Ouviu? Faltou o conhecimento
da glória do Senhor e vai encher a terra. O Senhor vai encher. Isso que vocês estão a ouvir, muitos ouvirão. Não digo todos, mas não serão poucos. Não. Muitos vão ouvir isso e vão crer e vão ser salvos e vão ressuscitar e vão ser libertos. Vão falar como vocês estão a falar. Vão falar como fomos enganados. Como eu não entendi isso. Cada um começará como se fosse que assusta. É por isso. A pessoa se esforça, mas nada. A pessoa não quer viver o pecado, mas o pecado, tipo, tem mais força que você. A pessoa quer se libertar disso, mas não consegue. E depois a pessoa se conforma. Porque se cair nas mãos do mestre da corrupção, vai lhe dizer, está a se esforçar para quê? Não é por força, não é por violência. Ouviu? Veja só, por exemplo, essa palavra. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Parece que Deus está a falar que os homens não precisam se esforçar. Tem que ter um ensinador para vos explicar isso. Hã? Parece que Deus está falando, está a se esforçar quê? E eles ensinam mesmo assim. Mas vem alguém fala, estou a me esforçar, não consigo. Não se esforce, irmão. Você não pode se esforçar. Não vais conseguir. É o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra em ti. E ele vai dizer, então eu me esforcei. Então o que é que segue depois? É conformação. Não se esforça, se conforma. Porque ele foi ensinado assim. A doutrina do Jorge Tadeu, e do Jorge Tadeu, a doutrina é igual às outras, só que outras são mais dissimuladas do que outros. Outros são mais dissimulados, outros são abertos. A doutrina do Jorge Tadeu é que eu a pecar não sou eu que estou a pecar. Ouviu isso? A pessoa a pecar, segundo a doutrina do Jorge Tadeu, não sou eu que estou a pecar. Não, é a carne que está em mim. Eu não. Eu sou espiritual. Minha carne é que está a pecar. Por isso a carne vai ser destruída, pá. A carne vai ser destruída para ser transformada. É porque está a pecar muito. Eu não. Ouviram? A doutrina de Deus, ele diz assim: eu vou fazer para quê? Vou me esforçar a fugir do pecado por quê? Se ele já. Como então? Eu já fui salvo, fui liberto, acabou. Porque se esforçara. Esquece isso. E quando ele peca, a carne que está em mim é a fraqueza humana. Não sou eu. É a carne. E alguém que está a entrar agora no cristianismo, a se esforçar para largar o pecado, encontra um profeta velho, que já está há 50, 30 anos, a lhe falar disso. E ele fala, meu Deus, então afinal de contas, sim, você está a se esforçar à toa, rapaz. Esquece isso. Creu, desceu nas águas, acabou, já não é você. Então posso continuar? Esquece, não é você. Você não vai continuar nada, aquele é outro. Não, mas não estou entendendo. Não, depois que você creu em Jesus, foi batizado, você está salvo. Salvo uma vez e nunca mais perder a salvação. Os pecados que você cometer já não é você, é a carne. A má interpretação da Escritura, como Paulo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele vai te falar, Cristo é que vive em você, não é você que deve viver, é Cristo. Esquece isso. É Cristo que está a fazer a justiça em você. E a tua carne está a praticar o pecado, não é você mais. Isso não faz parte mais de você. Isso não vai ser cobrado no dia do juízo. Deus te ensina, só aqueles que não crerem no Senhor, a esse sim. Mas quem creu já foi salvo, acabou. Os pecados que ele cometer já não valem. Por que as pessoas querem que venham para crer? Para virem trazer benefícios. Creu, está salvo.
Ai, não estou a conseguir largar isso. Irmão, não se esforça. Está a se esforçar o quê? Esquece isso. Quem está a viver a fé agora é Jesus. Jesus que está a viver dentro de ti, ok? Não é você, não. A carne não consegue. A carne é fraca. Por exemplo, quando Jesus falou a carne é fraca, os mestres da corrupção explicam que a carne é fraca para pecar. Pode pecar porque a carne é fraca. É o reconhecimento de Deus que a carne é fraca. Mas vamos lá ver que o mesmo que orou que a carne é fraca não pecou. Aquele que disse que o espírito está pronto para a morte, mas a carne está fraca. A fraqueza que Jesus falava da carne, que é aquele temor que ele sentiu, é a fraqueza. Mas não negou morrer. Porque se ele negasse morrer, então seria pecado. Deu lugar à fraqueza da carne. Mas ele venceu a carne. Porque o que a carne queria é que ele não morresse na cruz. A carne dizia, não faça isso. O Espírito dizia, faça isso. Lembra-te das recompensas, que são inumeráveis. É essa fraqueza de dizer, vai se prostituir, vai roubar, vai me... Pense que se você prostituir porque a carne te aconselhou, você vai dizer que a carne é fraca? Não, você morreu. A carne é fraca para me dizer, para de orar. Veja, por exemplo, eu acordei não, saí da oração, me deitei assim, e comecei a tomar o líquido, comecei a jantar, né? Comecei a tomar o líquido e tal, e eu falei, é muito difícil. Falei assim, não é fácil. Todos os cães aqui no condomínio começaram a ladrar. Por quê? É a reação. É a reação do inimigo a pensar mais ou menos, a esperar que essas palavras aqui, será que já não é o caminho para o homem, não sei quem? Mas eu me concentrei e eu falei, olha, eu falei, demônios, vocês não me conhecem. Você está pensando que estou a falar que está difícil? Eu falei, a luta continua, todos se calaram. Mas todos cães, isso não é novo, é antigo. Sempre tem sido. Aliás, vocês andam a ver quando eu falo uma coisa, pá, pá, não sei o quê. Quando eu falei, porque hoje foi um dia muito difícil para mim. Foi muito difícil. E eu me atirei assim, meti a almofada aí. Eu falei, é muito difícil. É muito duro. Todos. Aqui tem uma casa que tem para ser 3 ou 4, daqueles grandes. Quando está eu, não é brincadeira, não. Até o difícil. Eu já, como eles conhecem, quer dizer que se alegraram, se aproximaram, se disseram: Ipa, aperta mais! Está a ouvir o homem? Está a sentir a dor? Mas eu depois confessei a vitória. Não é isso que foi com Jesus? Pai, se possível for, faz-me passar deste cálice. Aquilo foi, Satanás, os principados abaixaram. Mas depois completou. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O diabo disse: Epa, eu esperava isso que eu fiz. Então a carne é fraca, sim. Mas não se deve dar lugar à carne para a sustentar a fraqueza da carne. Porque todo pecado é iniquidade. O salário do pecado é a morte. Mas eles vão interpretando mal. A carne é fraca. O próprio Jesus Cristo reconheceu. Quem és tu? Se Jesus, que Jesus disse que a carne é fraca. Tem que ter o Espírito Santo para interpretar, explicar corretamente. Carne é fraca. O homem carnal vai fazer dissertação na carne. É isso que nós tivemos na Terra. Mas, custe que custar, Deus vai encher a terra toda com a sua glória,
com conhecimento, não somente com a sua glória, e com conhecimento da sua glória. Espírito Santo, palavra. Ó terra. E assim, muitos que jazem no pó poderão ressuscitar na primeira ressurreição. Não os que morreram e que não ouviram. Os que ouvirem e que depois partirem. Mas todos que morreram e não tiveram a chance de receber a glória de Deus, perdidos para sempre. No dia de juízo, não haverá misericórdia, como se diz na gíria dos homens. Não há pão para maluco, nem pente, não haverá pão para maluco, nem pente para careca. Somente os que praticaram misericórdia alcançarão misericórdia. Ok? Veja só, por exemplo, nas bem-aventuranças. Parece que se você fazer uma das bem-aventuranças, te salva. Bem-aventurados são os misericordiosos de coração, vão alcançar misericórdia. Então, se eu perdoar alguém, estou salvo. Na Igreja Católica, dizem que se você dar caridade ou então ajudar as pessoas, isso te salva. Viu? Você que dá caridade, ajuda as pessoas, isso é uma condição para a salvação. Não. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se eu encontrar duas pessoas a lutar e eu lhes pacificar, eu me torno filho de Deus. Sou daqueles que não que sempre. Há pessoas assim, que têm aquele instinto, aquele dom natural de liderança. Geralmente são pessoas que têm o dom de liderança, não é espiritual, não. Que têm aquela capacidade. Até lá no mato tem essas pessoas no mato são muito honrados. Lá na minha tradição, na minha cultura, essas pessoas são chamados sábios. Então, quando existe uma demanda, naquele tempo, não agora, hoje já tem polícias, esquadras, não sei o que, procurador, naquele tempo colonial, então mandavam chamar aquele homem que sabe redimir conflitos. É incrível. Homens com careca, mais velhos vinham com bengala. Uns eram sobas, outros nem sobas se eram. As pessoas se levavam lá para ir redimir o conflito. Chegavam, lhes ouvia, fala, papa, assim como fez Salomão, né? Redimiu o conflito de duas mulheres. Pá, 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 ouviu, pá, 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 pá. Não, você está errada, não sei o que, você está certo, sim, senhor. É incrível. Existem essas pessoas com essa capacidade de redimir os conflitos, de pacificar, como o Maître Bey. Hein? Muitos não conheceram o Maître Bey, né? Uns eram bebês. Miguel, você conheceu o Maître Bey? Não, Miguel já conheceu. Hein? Gurgel, Maître Bey foi, ou então a própria Margarete Anstey, João Lourenço. João Lourenço é o mediador do conflito do Congo e Ruanda, o M23. Então, bem-aventurado João Lourenço, porque o pacificador vai ser chamado de filho de Deus. Pô. Os católicos dizem isso. É incrível a palavra de Deus. Ouviu? Mas se você ver, não na essência, mas na superficialidade da palavra, parece que tem razão. Quem são os pacificadores? Aqueles que trazem paz, trazem harmonia entre as pessoas, que ajudam as pessoas para terem paz. São os pacificadores, que unem os irmãos desavindos. Vizinho desavindo, ele entra no meio, pá, 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 consegue trazer paz, harmonia. São pacificadores? Não, mas não são esses aqui que a Bíblia está falando. Você pode pacificar e não ser filho de Deus. Aliás, ser filho de Deus não é pacificar. A Bíblia. Eu vim vos explicar a Bíblia, tá?
Ah, não, quem falou é Jesus. Por isso o Espírito Santo vai explicar o que Jesus falou. Bem-aventurados sereis vós, quando o mundo vos odiar, mentindo dizer todo mal contra vós, por causa do meu nome. Quando isso acontecer, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Então venha a testemunho de Jeová, o católico, o padre, hein? O evangélico, por causa de como aquele brasileiro que quase lhe atiraram pedras lá no Muro das Lamentações, a pregar o evangelho, e ele vai dizer: é por causa do teu nome, da tua palavra, eu fui apedrejado, me chamaram de homem mau, me expulsaram, então sou bem-aventurado. Então no céu o meu galardão será muito grande. Nada. Há uma condição para essas coisas todas. É o novo nascimento. Por isso, quando Jesus se deparou então a Nicodemos, lhe foi dada essa condição. Se o homem não nascer de novo, não vai ver o reino. As pessoas não nasceram de novo, estão a fazer essas coisas. E pensam que Deus pode ser corrompido, pode ser seduzido, atraído às boas obras, às coisas que a gente faz para nos considerar como seus filhos. Porque esses que fazem essas coisas, fazem outras. Veja que os judeus dizimavam, os fariseus, os escribas, dizimavam até a hortelã, a arruda, o cominho, não sei o quê, e omitiam o mais importante da lei. E Jesus disse: não omitais aquelas, também fazeis estas. Eu não traio minha mulher. Um exemplo. Graças a Deus que não é só exemplo, é verdade. Mas eu sou um gatuno. Então, por eu não trair minha mulher, nunca me por. Tem homens que vai lhes encontrar e já são velhos. E diz assim: nunca conheci outra mulher na minha vida. A primeira mulher que eu conheci é a minha esposa. Estamos há 40 anos. Não conheço o corpo de uma outra mulher. Nem já vi uma mulher nua na cama, senão a minha. Esse homem, porque foi fiel durante 40 anos, ou toda a sua vida, vai para o céu? Não. Ele é fiel nesta área da sua vida, mas é infiel em outra área da sua vida. O patrão que dá salário justo pelo trabalho que os trabalhadores fazem, não retém, não guarda, paga trabalho justo. Esse homem é justo porque ele praticou uma obra da justiça? Não. Mas o mesmo que faz isso está violando as mulheres dos trabalhadores. Eles pagam bem, mas eles violam também. Quando ele vê uma mulher de um trabalhador. Por isso, há trabalhadores que não aceitam que as suas mulheres vão no quê? Vão no serviço. Quem sabe disso? Não, eu já estive nesse mundo. Porque é que você é um Zé Ninguém. Você é trabalhador de base. E tem lá aqueles patrões, os poderosos, que andam com os patrões. E a tua mulher é muito formosa. Ele não deixa a mulher dele no trabalho. Os incumbidos que usam dinheiro. Basta só ver, mas ele vai te procurar. Todos já, mas essa mulher de quem? Até os chefes vão começar a comentar dele, a mulher dele é muito bonita, mano. Depois vão fazer tudo para chegar até ela. Ouviu? Mas é esse patrão, o patrão que é justo no salário dos funcionários. Viu a esposa do funcionário, corrompeu a esposa também é uma outra pecadora, mundana, foi na cama com o patrão. A uns até que tirou a mulher do subordinado. Fala, meu, vou te fazer minha segunda mulher, tá? Ouviu? Por isso, ó, naquele tempo, mais ou menos, você está na paragem, eu tenho muita história, né? Está na paragem com a tua mulher, aí para quê?
para o serviço, ele também vai não sei o quê. Naquele dia saíram juntos. E vem um teu amigo que tem carro. Ele, ô Marcelino, não sou eu, um exemplo só. Ô fulano, ei, vamos, meu amigo. Ele olha para, pergunta, esse é quem? Não, é minha esposa. Não vai elogiar para não ter que, mas só no coração dele. Depois vai falar nos amigos dele, pô, essa esposa do fulano, muito linda. Eu vi, pô, essa uma boa menina, não sei o quê. Daqui a pouco vai te ligar, quero vir te visitar. Você também, né, meu amigo, estás me visitar. Afinal de contas, por causa do quê? Da tua mulher que ele viu. Na conversa, na sala, você bem distraído. Olha como os homens se seduzem. Eu não sei disso, mas eu vivo na Terra e já estive lá também. Hein? Você todo distraído. Já era. Se for também uma outra, ele também coopera. Acabou. Uns se passam os números, vocês andarem. Vocês andarem. Amarrar. E esse teu camba, ou teu patrão, ou teu chefe, é justo. Não maltrata ninguém, dá o salário justo, mas é adúltero, é fornicador, é feiticeiro, é assassino. Então, salvar-se-á porque faz uma obra da justiça, que é os olhos de Deus que não tem justiça nenhuma. Isso tudo é Bíblia, ao povo de Deus. Entenderam? Por isso a salvação é completa. É um novo nascimento. Quando se fala de novo nascimento, é mesmo nascer de novo, não em parte. Agora, é verdade que depois que segue é o processo da mortificação. Isso é verdade. É o processo do quebrantamento, da mortificação, que é carregar a cruz para seguir o Senhor. Isso, sim, mas o novo nascimento não é no caminho, não é na caminhada. Só caminham os que nasceram de novo. Entenderam? Ouvistes? Vou vos contar uma história. Nós estávamos no Alfa 5, né? Então, aqueles colegas que vinham, aconteceu muitos casos semelhantes. Você dizia, não, eu vivo no sítio tal, e não sei o que. Não, eu também vivo lá. Olha, ele dava o endereço da casa dele para vir acompanhar a carta. Ou então, alguma coisa, um valor e tal. Alguém conseguiu lá uma, hein? Como se diz na gíria, agora, uma micha. Então, entrega uns US$ 50, 100. Olha, vai lá na casa, pergunta só, não sei o quê. Quando esses iam, eles tradearam, ficou lá 10 meses, está com US$ 4.000, 3 e tal, 5. Mas ficavam lá 10 e tinha 2 de atraso, e não sei o que, incrível. Então, ele ia trazer o dinheiro na casa do amigo, ou a carta. Olha, o seu colega, não sei o que, estou a vir do Alfa 5, não sei o que, como é que ele está, não sei, olha, trouxe uma carta. Mas se ele visse que a mulher do colega era aquelas mulheres que têm uma presença porque o diabo gosta, ou então os filhos do diabo gostam, que eles acham que é formosura. Usavam recursos e corrompiam, coitado assim. Então, mulher abandonada, você está a trabalhar, o salário só quando você vê. É incrível. Ainda voltava lá para ir te dar notícia. Olha, estive lá com a tua mulher e tal. E depois começava a se agabar. Olha, dormiu com a mulher do quem? Do fulano. Por isso, mais tarde, ultimamente, a pessoa diz: eu vou mandar meu colega na minha casa. Você está maluco ou quê? Eu não mando, não mando. Já encontramos essas conversas. Cuidado! Nunca manda. Só que o Mantona não está, né? Nunca manda. A não que você acredita, confia no teu amigo, parente. Como eu vim primeiro, fui visitar a minha cunhada, né? Fui lhe dar ainda dinheiro. A mulher do Mantona, lhe ofereci.
Ele mesmo, Antônio, estava me falando, olha, vai lá, passa aí, deixa uma massa. E ali, deixa uma massa. Ouvi, deixa uma massa. Mas os outros, os bandidos, chegava lá e as mulheres estavam em sofrimento. Ultimamente já não aceitava mais mandar os colegas para irem acontecer, que é ir dar carta ou uma encomenda. Não, ouviu? Tá aí, olha o Donaldo, filho da Faustina. É, Donaldo antigamente, esse miúdo, metia lá o nome da mãe dele, Donaldo Faustino. Eu falei, você, Mantona, então vai te arrebentar. Como é que tem que pôr aí? É, Márcia. Eu falei, você vai ter problema então com o Mantona. O Antônio gosta de bater. O Antônio, ele dava tungo, agora eu creio que já mudou. Tá aí o Antônio. Ele dava tungo, tromungueiro. Ah, ouviu? Essa é a verdade que nós vimos. Então, o evangelho mal explicado. Porque, portanto, os pacificadores chamaram o Maître Bay como filho de Deus quando ele morreu. Eu estou a vos falar porque eu ouvi. Chamaram bem-aventurados são os pacificadores. Olha, Francisco Quivila confirma. Isso aconteceu várias vezes onde eu trabalho. É, nos petróleos, né? Os primeiros estão a sair de férias. Eu vou trazer isso de volta. Já começou. Já começou. Por isso vocês estão a ver lives todos os dias. Isso é para encher a terra. Nas redes sociais e não sei quem. É um grupo homens e mulheres dinâmicos. Muito dinamismo para ir distribuir o evangelho, a verdade nas ruas, com os folhetos incríveis. É o Espírito do Senhor. Está a trabalhar na terra, está a encher a terra, já começou a encher a terra, aleluia, com o conhecimento da sua glória. É isso que vamos fazer na terra, custe o que custar, e as pessoas se salvarão facilmente. Isto é, se converterão, porque vão encontrar as mesas servidas, vão encontrar, vão achar a verdade. Hoje as pessoas buscam e não acham, estão sempre a buscar e nunca acharam, até se frustrarem. Mas agora, quem buscar e de todo o coração vai achar, pois o Espírito está a se mover, aleluia. Alguém está a clamar, quero Deus agora. E alguém está a dizer, onde está Deus? Vais a ser receber a visita. Ouviu? Alguém está a clamar, eu quero Deus. Vai ser visitado no Espírito. Você vai ver que o Espírito Santo, até anjos, como fizeram na igreja primitiva, viu? Aquele homem estava a jejuar e a orar e era romano, o centurião, e não conhecia Deus. Mas porque estava a fazer de coração, queria Deus, foi visitado por um anjo. Manda homens para irem ter com alguém que está lá em Jope, discípulo de Jesus chamado Simão. Manda chamar ele. E ele vai vir te falar o que você deve fazer para se salvar. É isso que fala, tu viu? E jejuou e orou, mas isso não lhe salvou. E as pessoas querem jejuar e orar para receberem anjo. Eu também era assim. Eu ia jejuar para receber a visita. Ai, Cornélio, o Cornélio. Oh, como então? Cornélio recebeu o anjo para lhe ajudar à salvação. Os anjos não pregam o evangelho.
O anjo não falou, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não, não lhe foi falado isso. Ele falou, manda chamar a Pedro, porque essa missão foi dada à igreja. E tem que ter alguém. Não é isso que eu preguei outro dia? E o anjo vai te mandar ir a quem? Porque tem alguém. E agora quando não tem? Entenderam por que o mundo estava condenado? Não, isso é muito forte. Calma aí. O anjo falou a Cornélio. Estás a ver? Lá em Jope, tem um indivíduo chamado Simão. Também está na casa de Simão o Curtidor. O nome dele é Simão. E também está na casa do Simão o Curtidor. Não é curtidor. O curtidor é o dono da casa. O Simão, este, tem palavras da vida eterna. Este vai te esclarecer o que você deve fazer para ir para o céu. Ouviu? Por que o anjo não falou, creia no Senhor Jesus, receba Jesus, arrependa? Não, porque os anjos não pregam o evangelho. Os anjos são ministradores, aleluia, ajudantes, ajudadores daqueles que vão se salvar, dos herdeiros da salvação. Eu não estou a dizer que os anjos só aparecem aos pecadores para lhes... Não, é multiforme a situação. É incrível, multifacética. Mas orar para receber a visita de anjo é uma ignorância muito grande. Pois o Cornélio não orou para que o anjo viesse lhe explicar. Ok? Tem pessoas que estão a fazer isso, né? Eu também andei nessa ignorância. Essas são a doutrina dos pentecostais e os neopentecostais. De orar para receber por causa de falso testemunho. Eu estava a orar, estava a jejuar no monte e o anjo me apareceu. E então todos os ignorantes meninos também vão jejuar para o anjo lhes aparecer. Eu esperei muito tempo. E jejuava, orava, pedia isso. Manda um anjo. Senhor, eu quero ver o anjo. Até hoje, meus olhos físicos nunca viram anjo. Os olhos da alma nunca viram anjo. São espirituais. Ok? Entenderam? Então o diabo bateu aí. Ouviu? O diabo deu, fez barulho. Sim, estão embora bem. Eu preciso de ver anjo. Eu estou embora bem. Bem falou a Joana Macula. Ah, a Luísa Macula, epá, se viverem assim, pela fé, quero embora ver pela feia. Não quero mais ver. É? Luísa Macula. E a quem a Aurora falou, mana, aguenta só, não vai estar acontecendo nada. Parece que é mãe do Saul e o pai do Saul, né? Luísa Macula. Ouviu? Então, feito isso, ouvimos esses testemunhos falsos. Afinal de contas, eles usavam essa tática para a mensagem deles ser adoçada. Como quando uma mulher, ele faz um prato e põe uns condimentos aí para criar em cheiro, gosto. Afinal, isso era para quê? Para atrair mais pessoas para o disco dele, para ser vendido, para o livro dele que ele vai escrever, para a pregação dele, mais audiência. Ouviu? Eu estava a orar e apareceu um anjo lá no meu quarto. E ele me disse: o Senhor me enviou para vir te anunciar que ele te ama muito. Brasileiro. Ouvi isso aqui em Angola é raro, é só no Brasil. É? Ouviram? Manda chamar a Pedro, que está na casa do curtidor lá em Jope, e ele vai vir te esclarecer e vai vir te falar palavras da salvação. E ele mandou às pressas e trouxeram. E como Pedro era um também conservador, judeu, sabendo que era um romano, então ele não aceitaria. Deus já lhe mostrou uma visão, onde ele chamou, não chamas tu comum, que Deus purificou, vai.
já tem alguém que está te chamando aí, não rejeita, vai. E foi. Quando ele chegou, ele perguntou: estou aqui, por que me mandaram chamar? Isso. E o homem, o centurião, falou: assim, assim, assim. E Pedro começou a falar. E Pedro disse: agora sei que também a salvação chegou aos gentios. E Pedro se lembrou: bem falou o Senhor. Ouviu? É muito forte, pá. E receberam o Espírito Santo. E Pedro disse aos outros que foi com ele, os judeus: vocês estão a ver, né? Eles receberam o que nós recebemos. Achas que poderia rejeitar batizar alguém? Se o próprio Deus já lhe batizou, você vai dizer que não lhe batiza com água. Esquece isso. Quando foram lá, o outro, você entrar na... irmão, entrei aqui? Se o Espírito Santo, Jesus batizou eles como nós, eles receberam o Espírito Santo, está se referir a entrar dentro deles, na casa deles. Batismo com água? Vocês não se gostam. Todos ficaram quietos. Ouviram? Agora, onde não tem alguém que pregue, e esse que pregue, que foi enviado, esse envio credenciado, não é somente ele envia os que ele credencia. Quer dizer que foi preparado e foi enviado porque ele tem as palavras da vida eterna. São esses que o Senhor manda as pessoas. Por isso você está vendo que as pessoas estão a ter visões, estão a lhes falar, vai nas redes sociais, procura essa igreja, vai nessa igreja. Vocês ouviram o testemunho? Por que não estão a lhes mandando a Pentecostal? Por que não você vai na Universal? Hã? Ouviram? Vai a Pedro. Não lhe mandou ir no templo, não. Lá também tinha lá os pregadores. Não lhe mandou, procura o escriba, procura o sacerdote. Não lhe falou, vai no sumo sacerdote, sendo ele grande, um general, um homem que controlava 100 homens, né? Um comandante. Devia lhe mandar num outro chefe. Os grandes estavam lá no templo. Mas eles são quem? Eram quem? Eram sacos vazios. Eram cadáveres. Deus não manda você para ir num cadáver para ir te falar da palavra. Não. Deus vai te mandar, vai no fulano. E ele vai te falar o que você deve fazer. Porque Deus sabe que aquele fulano tem sua palavra e tem o seu espírito. Por isso vive sua palavra. Entenderam? Por isso as pessoas buscaram e não acharam. Porque não tinha pregadores enviados por ele para que pregassem a verdade. Para que Deus enviasse as pessoas até eles. Quem envia as pessoas para a religião são os demônios, você não sabia. Os demônios são os que têm capturado as pessoas para lhes trazer para a igreja. E por que as pessoas têm igrejas vazias? Porque não fez pacto. Aqueles que fizeram pacto com o diabo recebem demônios que vão lhe ajudar para trazer multidões para a igreja. E os que não fizeram pacto vão mendigar. É uma forma também para ver se eles querem. Vão fazer pacto. Ouviram? E eu cheguei e disse: o primeiro que ficou famoso na terra sem fazer pacto com o diabo sou eu. Isso foi um balde de água fria, né? Eu creio que esta foi um checkmate que eu dei aos mestres da corrupção. Só que o povo deles, então isso também é essa guerra. Mas ainda assim, eles são cegos, mas são racionais. Eles entenderam, estão a fingir que não entenderam. Eles questionaram isso, foram meditar nisso. Vocês não ouviram o que a madre falou? Que antes de vir assistir live, já meditou. Como um homem que afronta uma grande e poderosa igreja e ninguém lhe faz nada. Eu disse, o primeiro conhecido no mundo que arrasta multidões, que tem poder, que se tornou famoso,
que eu não me considero famoso. Eu sou vitupério, eu sou engonomia, eu sou desconhecido. É? Mas ainda assim, eu disse assim, ainda assim não, eu disse, sim, o único nessa vossa geração, desafio os outros para falar o mesmo. Quem que saiu para dizer que eu arrasto multidão e não tenho pacto com o diabo? E lhe levaria no Carmelo. E ele estás a falar a verdade, vais viver. Mas se é mentira, vais morrer. E eles não querem morrer. Então eu estava a falar isso com a Soninha. Eu falei, tá vendo essa senhora? Se tornou muito famosa e poderosa. Essa brasileira, isso é feitiço. Só do seu marido não é suficiente. É verdade que o marido dele deve ser já um mestre na maçonaria. E então, atrás do marido, ele se torna também famoso. Mas arrastar multidões não tem nada a ver. Porque é só no reino de Deus. No reino de Deus, um trabalha e outro vai colher pelo trabalho do outro. No reino do diabo, não. Ele tem que vender também a alma dele para arrastar aquelas multidões. Falei, essa senhora foi feiticeira. Isso é bruxaria, Gustavo. Lhe contei a história da mulher do Mabutu. Mabutu tirou uma mulher. Essa coisa de quem? Isso que eu estava a falar aqui já aconteceu com a mulher de um pastor. A mulher, o pastor vinha parece que era dos Estados Unidos da América, engenheiro e tal, formado. Depois entrou na igreja do Adina Bala, se tornou pastor lá. Estava lá, a menina dele cantava no grupo coral, muito formosa. Então, e eles foram, essas igrejas caídas, grupo coral vai cantar na cerimônia do presidente, não sei o quê. Então eles foram cantar, foram convidados para irem cantar na cerimônia onde o presidente estaria. E o Mobutu viu essa senhora. Ela é para que conta. Vai ver que não vou inventar nada. Quem já ouviu esse falso testemunho? Digo falso porque ele não se converteu. Quem já ouviu isso? Mamá Calanga. Não é Calumbo, não. Calumbo é que engravida as mulheres com água. Maria Viagem já ouviu. Luísa de Carvalho. Então, ela disse que foi. Ana também já ouviu. Foi cantar e o Mabutu perguntou nos seus capanga, quem é essa menina? Então lhe deram o cartão do presidente, aqueles cartões de acesso. Olha, o presidente quer falar contigo. Quando foi falar no marido, o marido é rebolar no chão. Aí já não é ele que falou, é eu que estou a falar. Ah, o Manuel de Brito já ouviu, né? O pastor achou uma oportunidade de sair na vida. Falou na mulher, fala ao presidente que eu sou engenheiro, mas não tem emprego. Formado, olha, Mbongo, Chocuete, Mbongo, Azanini, Azaté. Disse, olha, fala no presidente. Ouviu? O Boelo. Você já não deve desconfiar. Vocês foram cantar. Está a dizer que você tem que ir falar com o presidente. Por quê? Só você. Mas de qualquer jeito também ele tiraria mesmo com ele. Não tem Deus, um ditador. Até foi bom que a mulher lhe ajudou, né? Porque se a mulher dissesse que não aceita deixar o meu marido, o Mobutu mandava matar aquele senhor. A mais que vem para o bem. Não, o Mobutu lhe mandava executar. José Eduardo não matou o marido da quem? Da Ana Paula. E mesmo lhe deixando a mulher. E o rapaz ainda fugiu, foi lhe mandar matar lá em Portugal.
Depois querem vir chorar aqui porque José Eduardo era bom, não sei o quê. Então a mãe dele que perdeu aquele filho, não é mãe não. Querem já lhe fazer de herói. Ai, não sabíamos que éramos felizes. Eram felizes? Matou! E Ana Paula quer se fazer aqui de santa. Porque se não foi contra a vontade dele, deveria denunciar agora. Ia dizer, eu tinha meu marido, ele matou meu marido. Está em silêncio por quê? Porque ele também gostou.